Então agora nós vamos começar a falar desse amor que Deus revelou para nós em Cristo Jesus e que nós devemos continuar vivendo nele, ensinando esse amor para as pessoas. Porque se nós não amamos o próximo, como é que nós amamos a Deus que nós não vemos? Do próximo a gente vê a necessidade física, mental, financeira, e a gente tem que trabalhar. Há um caso no Rio de Janeiro, que eu já contei algumas vezes, isso aconteceu há uns 30 anos. Eu estava pregando e eu sou difícil lembrar das pessoas ou observar. Eu, graças a Deus, nasci sem esse negócio de ficar reparando os outros, como é que está vestindo. Mas Deus me chamou a atenção, que tinha uma senhora assim à minha esquerda, na segunda fila, sempre sentava ali. E vocês, mulheres, se tiver uma graninha a mais, vocês compram uma roupinha melhor. Vocês gostam da coisa. A gente, homem, é bem relaxado, mas as mulheres não. Mas a coitada estava repetindo o vestido já há quase 2 meses. Foi Jesus. Eu pensando assim, abençoa essa mulher. Abençoa, estou pregando, olhava, Jesus, estou combatendo por ela e tal. E um dia eu contei até para a dona Madalena, pessoal, eu estou orando por uma irmã ali, porque, coitada, a situação deve estar séria. Porque 2 meses já, com aquela roupa, entrou 3 meses, aí comecei a orar sério, e só em olhar assim, já pedi para abençoar. Aí um domingo ela foi de vestido novo, melhorou. No outro novo, não parou mais. Ela estava precisando daquela oração. Mas é o mínimo que nós podemos fazer. Eu só contei para ela, não, ela vai saber disso lá no céu. Quer dizer, quando eu vejo uma pessoa em necessidade, eu oro para Deus abençoar, porque nós temos a promessa de Jesus. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas vida com escassez de recursos não é vida abundante. Às vezes vai na feira, quando está terminando a feira, compra comida de 2ª linha, 3ª linha, e não está se alimentando bem, às vezes até diminuindo. E Deus não quer isso também, não quer que você encha também de comida a ponto de explodir, não. Tem que ter uma parcimônia aí, né? Essa palavra está fora de uso aí, mas é bom ser parcimonioso. Vamos ver agora em 2 Coríntios, capítulo 8, temos aqui um assunto que vai juntar com aquilo que eu já fiz nas 2 reuniões anteriores. Começa assim, 2 Coríntios 8:8. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Olha bem, Paulo falou aqui nos versículos, depois de ler no 7 sobre a graça de Deus, como é que eles viviam. E eles, apesar de também serem pobres, eles juntavam, e quando Paulo ia a Jerusalém, eles mandavam uma oferta carinhosa, bem gordinha, para os cristãos de lá. Por quê, missionário? Porque quando, no início da igreja, a pessoa se convertia, o governo que estava lá era o romano que dominava, mas a religião mandava. E se a pessoa largasse a sinagoga, ela não arranjava emprego, não arranjava nada, passava fome. Para servir a Cristo no início do cristianismo, tinha que provar que realmente amava Jesus. Aí ele diz assim, não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. O nosso amor tem que ser sincero, nós temos que interceder a Deus. Nós, pastores, nos consagramos, pegamos uma revelação, sentimos que devemos dar a revelação, nós devemos chegar e abrir o coração e passar, porque Deus vai falar, a congregação através do anjo que ele colocou, que o pastor é chamado o anjo da igreja. Aí continua, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Vamos estudar isso aqui agora? Jesus era riquíssimo, ele era Deus com o Pai. Está escrito em João 1, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Versículo 1, versículo 3, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era rico em capacidade, fazia tudo direitinho, mas veio ao mundo não como rico. Nasceu lá na manjedoura, lá em Belém, vida pobre. E dizem que ele era carpinteiro, aí já quiseram promover ele que ele era arquiteto, mas não tinha faculdade de arquitetura naquela época. O pessoal começa a fazer as coisas aí só para confundir.
Então ele fazia as casas lá. Aí disseram, não, mas lá não tem madeira, vem do livro. Mas qual o problema, se é madeira importada ou madeira local? Ele era o carpinteiro que ia fazer, colocar uma porta, colocar um telhado e por aí afora vai. Aí, porque já sabeis a graça do nosso Jesus Cristo. Cada um de nós tem uma graça de Deus, um dom para fazer a obra de Deus. Uns são para cantar, outros para compor, outros para tocar os instrumentos, outros para interceder, e aí vai, outros para financiar a obra de Deus, e ela vai crescendo, e vai se expandindo, graças a Deus por isso. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quer dizer, possuindo tudo, por amor de vós se fez pobre. A Bíblia diz que ele se aniquilou a si mesmo, quando ele deixou de ser Deus com o Pai e nasceu como um bebê indefeso. Mas ele tinha que vir aquilo. E depois tinha que passar pela morte, morte de cruz. Aí fala aqui, para amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Mas nós temos que pregar a prosperidade. Uma vez um pregador, não sei nem o nome dele, Deus abençoe ele, disse que eu pregava o evangelho da prosperidade. Aí quase que eu falei igual o baiano, ó gente, você quer que eu pregue miséria? Eu vou pregar o evangelho da prosperidade. Prosperidade de santidade, de fidelidade, de pureza, até de riqueza material também, porque a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí o apóstolo Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Se eu não pregar, a pessoa não vai crer. E claro que eu creio que Deus quer dar a prosperidade para nós. Continuando aqui agora. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Eles queriam mandar oferta para a igreja em Jerusalém. Então, um ano antes, aqui tempo é tudo difícil, né? A pessoa tinha que programar uma viagem com tempo. Se fosse a pé, então, você ia daqui a Brasília, olha, tinha que levar um burro do lado ali, carregando arroz, feijão, uma panelinha para parar no caminho, que nem estrada tinha direito, para fazer a comida. Tinha que levar cantil de água para fazer, tudo esse negócio. Hoje é diferente. Você pega um avião, 1h15 você está em Brasília, vem 1h15. Aquele tempo era um mês para chegar lá e tal. Continuando agora aqui. Agora, porém, completai o que já começado, também o já começado, temos que completar. Você começou a boa obra, falando de Cristo para a sua família, não pare. Eles precisam aceitar Jesus, para que assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento segundo o que tende. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem e não segundo o que não tem. A pessoa determinou, Deus vai dar a bênção e vai conseguir. Olha, você que é patrocinador, aquele povo todo é porque você ajuda. Quem já viu, eu já passei 2 cidades, que passei Frankfurt e uma outra que é Dortmund, um negócio assim. E agora ainda vamos passar mais dela. Mas Deus abençoou bastante em nome do Senhor Jesus. Quer continuar abençoando, quer fazer coisas grandes por nós, para que nós possamos expressar como o salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, com feito grandes coisas, porque está fazendo pessoas curadas e libertas. Eu passei no culto anterior um caso de um rapaz em Frankfurt, que estava com câncer aqui, o tumor tinha 32 centímetros de diâmetro, e na hora ele doía, o estômago não estava aguentando. O avô que o levou. E ele, na hora, falou assim, sumiu a dor. E o caroço foi embora. Esse é o Deus que nós cremos. Ele quer fazer por você, quer fazer por mim. E essa reunião pode acontecer? Isso pode e deve. Quando a gente menos espera, o nosso bom Pai vem e manifesta o poder dele e abençoa. Em nome de Jesus.